Bom, essa é a apresentação do grupo 3 do Laboratório de Estruturas Aeroespaciais. Nela nós vamos falar sobre elasticidade básica. O grupo é composto por mim, pelo Lucas, a Marília, o Samuel e o Túlio. E como referência nós utilizamos o capítulo 1 do livro de estruturas do Megson. Para começar a falar sobre esse tema, primeiro a gente precisa definir alguns conceitos, e o primeiro deles é o conceito de tensão. Para definir esse conceito, a gente utiliza um corpo tridimensional, como indicado nessa figura, que está em equilíbrio sobre a aplicação das forças P1, P2, P3, P4 e P5, e é fabricado em um material contínuo e deformável. Isso significa que essas forças elas são distribuídas de forma uniforme em todo o volume, ou seja, um ponto interno O, ele também vai estar em equilíbrio sobre a atuação dessas forças, e se a gente considerar que existe uma força ΔP atuando sobre esse ponto, então também vai ter que existir uma força ΔP de mesma magnitude, no sentido contrário, que é o que está representado aqui pela linha tracejada. Agora, se a gente cortar esse corpo em um plano N que contém esse ponto interno O, então a gente pode definir a tensão nesse ponto como sendo o limite de ΔP sobre ΔA com ΔA tendendo a zero, onde ΔA é a área de aplicação dessa força. Aqui é importante ressaltar algumas coisas. A primeira delas é que, apesar da tensão ela ter a mesma direção da força P, a magnitude dela depende da área ΔA. Isso significa que se ao invés de cortar esse corpo num plano N representado na figura, eu cortasse esse corpo em um outro plano N inclinado em relação a esse plano tracejado aqui, que contivesse esse ponto O também, essa área seria diferente, ela seria um ΔA', e portanto essa tensão teria uma magnitude também diferente. Outra coisa é que nem sempre essa força ΔT ela é perpendicular à área. E a gente pode decompor essa força em uma componente perpendicular e uma componente no plano da área. Se a gente utilizar essa componente perpendicular aqui, essa componente normal, a gente vai encontrar uma tensão normal. E se a gente utilizar a força no plano da área, a gente vai encontrar uma tensão cisalhante. Essa tensão aqui, ela é a resultante, mas a gente pode obter ela também a partir das componentes por uma soma vetorial. Outro ponto importante é que a tensão é definida como um tensor, porque além de depender de uma magnitude, de uma direção, ela também depende de uma área de referência. Agora, pegando esse ponto nesse plano de corte, é interessante a gente definir um sistema de eixos ortogonais para descrever as tensões aplicadas nesse ponto. Então, aqui a gente está pegando um sistema definido por x, y, z ortogonais, e a gente faz um corte em um plano paralelo a um desses planos ortogonais. Então, aqui a gente está fazendo um plano paralelo ao plano xy, que contém esse plano O, esse ponto O, e com isso a gente pode decompor essa tensão resultante em 3 componentes, uma componente normal e 2 componentes cisalhantes, sendo que a componente normal é dada pela letra grega sigma e a cisalhante é dada pela letra grega tau. As componentes normais elas têm apenas um índice, que é o plano de atuação dessa tensão, e quando eu falo em plano, eu estou falando no sentido normal esse plano, então esse plano é paralelo ao plano XY, a direção normal a esse plano vai ser a direção Z, então essa aqui é um sigma Z, e as tensões cisalhantes elas têm 2 índices. O primeiro indica o plano, que também vai ser Z para os dois aqui, e o segundo indica a direção. Então, o tal ZY é a componente cisalhante atuando no plano Z na direção Y, e a tal ZX é a componente cisalhante atuando no plano Z na direção X. A convenção de sinais, a gente pode descrever o estado de tensão de um corpo da forma
como está nessa figura aqui, pegando um elemento infinitesimal. Essa figura é uma simplificação, porque ela está considerando que as faces opostas elas possuem tensões de mesma magnitude, mas com sentidos opostos, o que na prática não é bem assim, a gente vai ver no próximo slide. E ela também define para a gente as direções positivas das tensões, ou seja, as tensões normais elas são positivas no sentido que sai do volume infinitesimal. Então, na face direita, essa tensão está vindo no sentido do eixo x, na face esquerda ela está indo no sentido contrário do eixo x. E as tensões cisalhantes, elas são consideradas positivas no sentido dos eixos ortogonais, se a tensão normal também estiver no sentido do eixo ortogonal. Se a tensão normal estiver no sentido negativo, a convenção positiva para as tensões cisalhantes vai ser no sentido negativo dos eixos ortogonais. É importante ressaltar aqui também que existem dois tipos de forças externas que podem estar sendo aplicadas sobre o nosso corpo. A primeira delas são forças de superfície, como por exemplo as pressões hidrostáticas, que estão distribuídas em torno da superfície do corpo. E a segunda são as forças de corpo, como as gravitacionais e as forças de inércia, que estão distribuídas no volume. Aqui, sobre aquela simplificação que eu comentei no slide anterior, esse aqui é o caso mais próximo do real, em que, na verdade, as faces opostas elas diferem de um valor muito pequeno. Então, se, por exemplo, eu considerar aqui que a face esquerda ela tem uma tensão x, a face direita vai ter uma tensão x mais delta x, que fazendo uma expansão em série de Taylor, vai dar esses valores aqui que estão representados na figura de σx mais a derivada parcial de σx em relação a x, vezes um ΔX. Só que esse nosso elemento aqui, ele também é um elemento interno do corpo que está sobre equilíbrio. Então, se a gente fizer um equilíbrio em torno de um eixo aqui paralelo a Z, passando pelo centro desse corpo, a gente vai chegar nessas relações aqui, que são relações interessantes, porque elas falam que as tensões cisalhantes, elas possuem uma correspondente na face perpendicular a ela, só que em sentido oposto. Então, basicamente, nosso tal xy e tal yx vão ser iguais, o tal xz é igual ao tal zx, e o tal yz é igual ao tal zy. Para chegar nessas equações, basicamente, ele fez um momento em torno disso, desse eixo que eu falei aqui, passando pelo centro e paralelo a Z, em que as forças normais, as tensões normais, elas não estão produzindo momento, as forças normais mesmo, elas não estão produzindo momento porque elas passam pelo centro do corpo, e nem as em Z porque elas estão em cima do eixo. Então, basicamente, as únicas componentes que são levadas em consideração no cálculo do momento são as tensões cisalhantes em y e x, tal xy e yx. A gente também pode fazer um momento em torno dos eixos que vai dar essas equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio dos pontos internos no corpo. São essas equações aí, x, y, z. Uma simplificação importante, principalmente na engenharia aeroespacial, em que as estruturas são fabricadas com chapas de espessuras muito pequenas, é as tensões no plano, em que se a gente considerar que a espessura é o eixo Z, as tensões em Z podem ser desprezadas, tanto as cisalhantes quanto as normais. E com isso as nossas equações de equilíbrio vão se resumir às equações em x e y e desconsiderando os termos em z. Agora, além dos pontos internos, os pontos no contorno do corpo também tem que estar em equilíbrio. Então, para modelar isso, a gente utiliza um corpo bidimensional, como no caso da figura esse triângulo aqui, de espessura unitária. E aqui são forças superficiais atuando na face AB, e aqui são as forças internas do corpo. Então, se a gente equacionar isso,
o x barra vai ser multiplicado pela área dessa face AB, que vai ser esse sigma S multiplicado pela espessura unitária de 1, que vai dar esse valor. Isso aqui está no sentido positivo do eixo x. Se a gente fizer também para o sigma x e para o tal yx que estão no sentido negativo, usando também essas áreas que vão ser sigma y vezes a espessura unitária e sigma x vezes a espessura unitária. E somar isso com as forças de corpo, vai ser um x vezes o volume, então essa área do triângulo vezes a espessura unitária, isso tem que ser igual a zero. Lembrando que aí, reescrevendo isso, a força superficial ela pode ser dada por essa equação, onde essas derivadas são os cossenos diretores. E aí, com essas equações, a gente pode transpor isso para um corpo tridimensional na forma dessas equações aqui de baixo, em que o L, o M e o N são cossenos diretores. Agora, nem sempre, até agora a gente está considerando as tensões em um plano paralelo ao nosso sistema ortogonal. Agora, nem sempre essas tensões são as mais representativas para o cálculo da nossa estrutura. Elas não são as máximas ou as mínimas. Então, é interessante colocar essas tensões em um plano inclinado. E para isso, a gente considera um elemento com aquela simplificação inicial de que as faces opostas têm a mesma tensão, mas atuando em direções opostas. As forças de corpo foram desprezadas, a espessura desse corpo é unitária, e criando esse plano aqui, a gente vai chegar num triângulo que vai ter aqui as tensões normais e cisalhantes no plano inclinado, que são o que a gente quer descobrir, e as tensões que a gente tinha aqui do retângulo nas faces paralelas ao sistema de coordenadas ortogonais. Então, para a gente calcular sigma n e tal, basicamente o que a gente precisa fazer é transpor todas essas tensões para esse sistema de coordenadas no plano inclinado. Então, a gente vai multiplicar o sigma x por um cosseno θ, o tal xy por um seno θ, e por aí vai, as mesmas coisas aqui. Essa equação que está escrita aqui, ela surgiu exatamente disso, só que lembrando que na hora que a gente faz o equilíbrio, a gente vai multiplicar cada uma dessas tensões pela área. Então, como a espessura é unitária, vai ficar essa dimensão é D, essa dimensão é C. E se a gente dividir tudo por ED, a gente vai chegar nesses cossenos ao quadrado e seno ao quadrado. Para o tal, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que a gente vai multiplicar por um seno e por um cosseno. E a gente vai chegar nessa equação aqui de baixo. O livro dá dois exemplos. O primeiro deles é um vaso de pressão cilíndrico com um diâmetro interno de 2 metros, fabricado a partir de chapas de 20 milímetros de espessura. Ele fala que a pressão dentro do vaso é de 1,5 N por milímetro quadrado e o vaso também é submetido a uma carga axial de tração de 2.500 kN. E ele pede para calcular as tensões normais e cisalhantes em um plano inclinado de 60 graus em relação ao eixo do vaso de pressão e também a tensão de cisalhamento máximo. Em um vaso de pressão, essa pressão interna aqui, ela vai produzir duas componentes de tensão. Uma componente circunferencial, mostrada nessa figura aqui, e uma componente longitudinal, que é indicada nessa figura aqui. E para calcular essas tensões, basta a gente equacionar essa força P1 aqui, por exemplo, com esse sigma I multiplicado pela área. Então, se a gente fizer isso nessas figuras aqui, a gente vai chegar nessas equações para tensão longitudinal e tensão circunferencial, onde o P é a carga, o D é o diâmetro e o T é a espessura. Então, substituindo os valores dados no problema, a gente vai chegar em 37,5 N por milímetro quadrado para tensão longitudinal, sigma x, e 75 N por milímetro quadrado para tensão circunferencial, sigma y. Como a gente também tem uma carga axial sendo aplicada, a gente vai ter uma outra tensão sigma x, que vai ser dada pela carga axial dividido pela área. Então, seria 2π RT, só que aqui ele está utilizando o diâmetro, então fica πdt, que vai dar 19,9 N por milímetro quadrado. Escrevendo isso num elemento retangular na parede
do vaso de pressão, vai ficar alguma coisa no formato dessa imagem aqui. E o que o problema pede é basicamente que a gente calcule esse sigma n e esse tal nesse plano inclinado de 60 graus. Só é importante ressaltar duas coisas. A primeira é que nesse problema nós não temos uma tensão cisalhante em XY, então isso vai ser uma simplificação da nossa equação deduzida anteriormente, e que na dedução o ângulo utilizado é esse ângulo com a vertical e não esse ângulo com a horizontal. Então, na hora de substituir, a gente vai colocar o ângulo de 30 graus. Substituindo esses valores, então, a gente vai chegar em uma tensão normal de 61,8 N por milímetro quadrado e uma tensão cisalhante de menos 7,6 N por milímetro quadrado. Como no caso do exemplo, a gente não tem tensão cisalhante em XY, a nossa equação de tensão cisalhante ela pode ser simplificada em relação àquela dedução inicial para alguma coisa dessa forma. E para a gente encontrar a tensão máxima, a gente vai ter que encontrar o que maximiza essa equação, que vai ser quando o seno de 2θ for igual a 1, ou seja, quando θ for igual a 45. Substituindo os valores de σx e σy que a gente encontrou no slide anterior, a gente vai chegar em um tal máximo de menos 8,8 N por milímetro quadrado. O segundo exemplo é de uma viga cantilever sólida de seção transversal circular que suporta uma carga de 50 kN em compressão, deslocada de 1,5 milímetros em relação ao eixo central da viga, e além disso a viga suporta uma torção de 1.200 Nm, e ele pede para a gente calcular as tensões normais e cisalhantes, novamente um plano inclinado a 60 graus em relação ao eixo da viga, e em um ponto na borda inferior, aqui. Como o carregamento de compressão está deslocado de 1,5 milímetros, isso equivale a dizer que é um carregamento de compressão simples somado ao carregamento de flexão. E o carregamento de flexão vai ser dado pelo valor do carregamento de compressão vezes o braço de 1,5 milímetros, que vai dar 75 mil Nm. Então, substituindo isso na nossa equação de tensão, a gente vai ter a carga dividido pela área. Então, πr ao quadrado, aqui ele usou o diâmetro, então o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vai dar 17,7 Nm² para a carga axial. A mesma coisa para a carga em flexão, só que aqui a gente está pegando no ponto inferior, então a gente tem que multiplicar por esse 30, que é o raio, e vai chegar em 3,5 N por milímetro quadrado. E a tensão cisalhante, que é provocada pela torção. Então, a gente tem a carga de torção, de novo a gente quer no ponto inferior, então a gente tem que multiplicar isso pelo raio, e dividindo pela área vai dar uma carga de 28,3 N por milímetro quadrado. Escrevendo isso num elemento retangular na parede da viga, a gente vai ter uma coisa no formato disso daqui, lembrando que essas tensões aqui elas são negativas porque são tensões em compressão. Então, na hora que a gente substituir isso nas equações, elas vão ter valor negativo. E, de novo, o problema se resume em encontrar esse sigma n e esse tal no plano inclinado de 60 graus, lembrando que o ângulo utilizado na dedução é isso com a vertical, então a gente vai usar 30 graus. Substituindo os valores nas equações, e a gente vai chegar em um sigma n de menos 40,4 N por milímetro quadrado, ou seja, esse sinal negativo indica que é em compressão e que está no sentido contrário do apresentado aqui na imagem, e o tal de 5 N por milímetro quadrado agindo nessa direção AB. As tensões principais é uma forma de a gente escrever as tensões máximas e mínimas, já que o sigma n e o tal eles variam com o ângulo θ. Então, vai ter algum plano, como a inclinação θ, um valor x de θ, que vai maximizar ou minimizar esses valores das tensões. E esses planos vão ser chamados de planos principais e as tensões de tensões principais nesse plano. Então, para encontrar esses planos e essas tensões, o que a gente precisa é derivar aquelas equações que a gente deduziu de sigma n e tal em relação a θ e igualar a primeira derivada a zero. Esses vão ser os pontos de máximo e mínimo.
Fazendo isso primeiro para o sigma n, a gente vai chegar nessa relação simplificada de tangente de 2θ. Essa equação ela tem duas soluções possíveis, em θ e θ mais π sobre 2, que são os planos principais. E se a gente desenvolver essa solução em termos de senos e cossenos, a gente pode escrever as tensões principais dessa forma aqui, que são as tensões principais que a gente conhece de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos, como as tensões do círculo de Mohr. E repetindo o mesmo procedimento para as tensões cisalhantes, derivando em relação a θ e igualando a primeira derivada a zero, a gente pode dividir isso aqui tudo por cosseno, a gente chega nessa relação de tangente, que novamente tem duas soluções em θ e em θ mais π sobre 2, e escrevendo isso, as soluções em seno, cosseno, substituindo na equação, a gente vai chegar nessa equação de θ máximo mínimo, que está aqui embaixo, que se a gente comparar com essas equações das tensões principais, a gente pode escrever a tensão cisalhante máxima em termos dessas tensões principais como a diferença dessas tensões dividido por 2. Bom, pessoal, o estado de tensões de um corpo em um ponto, ele pode ser determinado graficamente pelo círculo de Mohr para a tensão. Isso significa que, construindo o círculo a partir de um estado conhecido de tensões, nós vamos conseguir determinar não só as tensões normais e de cisalhamento para qualquer θ, mas também as tensões principais e a tensão de cisalhamento máximo. Então, dado um estado de tensões, o círculo de Mohr ele vai ser construído num plano cartesiano, onde o eixo das abscissas vai conter os valores de tensões normais e o eixo das ordenadas vai conter os valores de tensões de cisalhamento. Então, dado um estado de tensões, um estado plano de tensões, nós vamos ter dois pontos que descrevem esse estado, que vão ser as duplas σx e τ xy e σy menos τ xy, que nós podemos ver aqui no círculo construído. Então, aqui, a partir desse estado, nós vamos ter o ponto Q1, σx, τ xy e σy menos τ xy. Esses dois pontos. E a partir desses dois pontos, nós vamos conseguir construir esse círculo, que ele descreve todos os estados para todos os valores de θ. E nós vamos conseguir determinar a tensão de cisalhamento máximo, as tensões normais principais, as tensões principais. Nós conseguimos determinar o estado para qualquer valor de θ. E nós conseguimos determinar, por exemplo, qual o valor de θ, ou no caso aqui o beta, para que do estado que nós estamos, nós chegamos ao estado de tensões principais. Então, para construir o círculo, nós vamos precisar basicamente de dois valores, o valor do centro, a posição do centro do círculo e a posição do raio. A posição do centro do círculo, o círculo sempre vai estar sobre o eixo x, o eixo do sigma, o eixo das tensões normais. E a posição dele nesse eixo nós vamos encontrar usando o σx e o σy. Se a gente pegar esse valor aqui, que é o valor do σx e o valor do σy, e dividir por 2, pegar a média entre esses dois vetores, nós vamos encontrar exatamente a posição do centro. Então, o centro ele vai ser a dupla, σx mais σy dividido por 2 e 0. E para a gente achar o raio, o raio do círculo, nós podemos usar aqui Pitágoras. Conseguimos encontrar o valor desse cateto, do cateto adjacente. Nós temos o valor já do cateto oposto, que ele vale τ xy. E então, fazendo Pitágoras, a gente consegue achar o valor do raio. Como que nós vamos encontrar o valor aqui do cateto adjacente? Ele vai ser simplesmente, a gente sabe que daqui, de P2 até P1 aqui, o valor é σx menos σy, Nós temos esse comprimento aqui, menos esse comprimento aqui, nós vamos ter esse comprimento aqui.
Se a gente dividir esse valor por 2, a gente acha exatamente o que a gente está buscando. Então, o raio ele pode ser calculado dessa maneira: raiz quadrada de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Agora, nota que para o θ ao qual nós temos o valor de tensão cisalhante máxima, a tensão cisalhante máxima vai ser exatamente o valor do raio. Então, o valor do raio ele pode ser calculado também calculando a tensão cisalhante máxima, que se a gente tirar aqui o denominador, puxar para fora da raiz, vai virar exatamente isso aqui, ó, meio de σx menos σy ao quadrado mais 4 tal xy ao quadrado. Então, calculando o raio, de cara, a gente já calcula a tensão de cisariamento máximo. Para calcular, então, as tensões principais, nós vamos só precisar do centro do raio também, que a tensão principal, σ1, nós vamos pegar a posição do raio, né? Essa reta aqui, semirreta OC, mais o valor do raio. Desculpa, a posição do centro, né? Mais o valor do raio. E para a gente achar σ2, vai ser a posição de centro menos o valor do raio. Então, nós já vamos ter, só com o centro e o raio, calculado as tensões principais e a tensão cisalhante máxima. Se nós quisermos saber o θ para chegar nas tensões principais, a gente pode calcular simplesmente pela tangente, né, desse valor. A gente vai perceber que a tangente de beta ela vai ser dada também aqui pelo cateto adjacente e o cateto oposto, né? Então, se a gente fizer aqui as relações, nós vamos ter que a tangente, se a gente colocar aqui que Q' vai ser paralelo aqui, a gente vai encontrar aquela relação que a Carol falou alguns slides anteriores, né? Aqui, ó, voltando. Tangente de 2θ igual a 2 tal xy sobre σx menos σy. Por quê? A gente já viu que o cateto oposto é igual a tal xy. E a gente já viu que o cateto adjacente vai ser σx menos σy dividido por 2. Então, o tal xy dividido por σx menos σy dividido por 2 vai dar essa relação aqui. Então, aqui a gente consegue calcular o ângulo para o qual nós vamos ter as tensões máximas. E se a gente observar aqui também, o ângulo, o θ, né, o valor de θ, que vai nos dar a tensão de cisalhamento máxima, vai ser exatamente 45 graus. Quando o θ for igual a 45, nosso beta vai ser igual a 90 e nós vamos ter a tensão de cisalhamento máxima. Pegando um exemplo aqui do livro, então, para a gente aplicar, né, o livro nos dá o seguinte. Ele fala que nós temos um determinado estado de tensões em que σx é igual a 160 newtons por milímetro quadrado e o σy é igual a 120 newtons por milímetro quadrado, mas de compressão, então menos 120 newtons por milímetro quadrado. E ele também fala que uma das tensões principais é de 200 newtons por milímetro quadrado. Então ele pede para a gente calcular a tensão cisalhante naquele ponto, pede para a gente determinar a outra tensão principal e o valor de cisalhamento máximo naquele ponto. Então, vamos ver aqui. Para construir o círculo, a gente precisaria do σx, do tal xy e do sigma y. Só que nós não temos o tal xy nesse caso. Só que ele nos deu o σ1, tensão principal. Então, usando a forma que a gente encontrou do σ1, que é o centro mais o raio, né? A posição de centro mais o raio, a gente consegue encontrar quem que é o tal xy. Só substituindo os valores. Então, ele deu aqui 200, a gente substitui 160 menos 120. A gente obtém aqui que o tal xy vai ser igual a 113,14 newtons por milímetro quadrado. Agora que a gente tem o tal xy, tem o sigma x e tem o sigma y,
a gente consegue construir o círculo, né? Como? A gente vai calcular o raio. Calculamos o raio, 180 newtons por milímetro quadrado. Então, o raio vai ter 180 newtons por milímetro quadrado. E ele já nos pede para calcular o tal máximo, né? E a gente sabe que o tal máximo é igual ao raio, então o tal máximo é igual a 180 newtons por milímetro quadrado. E a gente precisa calcular o centro também. O centro nós vamos calcular pegando o σx menos o σy, mais o σy dividido por 2. Então vai ficar 160 mais menos 120, 160 menos 120 dividido por 2. Nós vamos encontrar o centro então aqui nos 20 newtons por milímetro quadrado. E aí o σ2, ele vai ser o centro menos o raio. Centro menos o raio. Então, 20 o centro menos 180, que vai dar menos 160 newtons por milímetro quadrado. Que aqui é o nosso σ2. Esse é o nosso círculo completo. Beleza? Na verdade, o exercício pedia para calcular e depois conferir, né? Verificar pelo círculo de Mohr, mas como nós estamos falando de círculo de Mohr, já calculamos direto pelo círculo de Mohr. Agora nós vamos então definir as deformações. Para fazer uma definição das deformações, né, nós vamos pegar aqui 3 elementos, OA, OB e OC. Esses elementos, cada um é paralelo a um dos eixos. E o elemento OA tem o comprimento ΔX, o elemento OB tem o comprimento ΔY e o elemento AC tem o comprimento ΔZ. E vamos supor que a esse elemento foi aplicada uma carga. E então nós vamos ter, após a aplicação da carga, um elemento deformado, os 3 elementos deformados, O'A', O'B' e O'C'. As componentes do deslocamento de O a O', nós vamos chamar de U, V e W para os eixos X, Y e Z. Vamos ver então quais vão ser os deslocamentos dos pontos A', B' e C'. Pegando então o elemento aqui OA, o deslocamento de A em cada direção para a linha vai ser dado da seguinte maneira. Na direção X vai ser U mais a derivada de U em relação a ΔX vezes ΔX. Desculpa, de U em relação a X vezes ΔX. O deslocamento de A em relação ao eixo Z para a linha vai ser W mais ΔW ΔX vezes ΔX. E o deslocamento no eixo Y vai ser V mais ΔV ΔX vezes ΔX. Então, vai ser cada um deles, né? Vai ser o deslocamento de O até O' mais a derivada dessa variável em relação à direção que nós estamos analisando, vezes o comprimento inicial. Beleza? Isso então vai valer para todos os 3 segmentos em todas as demais direções. Se a gente olhar aqui ó, o OB, por exemplo, ó, na direção Z, W mais ΔW, ΔY, ΔY. Na direção X, U mais ΔU, ΔY, ΔY. E na direção Y, V mais ΔV, ΔY vezes ΔY. A definição formal de deformação vai ser dada da seguinte maneira, né? Nós vamos falar que ε, a deformação, é ΔL sobre L, onde L tende a zero, o limite. Então, se a gente pegar aqui no nosso exemplo genérico, né, o elemento OA, a deformação do elemento OA na direção X vai ser o quê? Vai ser o comprimento, né, O', A', menos o comprimento, né, depois da deformação, menos o comprimento inicial, que é OA, dividido por OA, o comprimento de OA, que vai ser, se a gente olhar aqui, ó, nós temos o comprimento A', e nós temos o comprimento OA. Então,
é nada mais do que ΔL sobre L. Né? Aqui, nosso elemento. E a gente já sabe aqui, que a gente definiu, né, que o comprimento de OA é ΔX. Então, se a gente substituir aqui OA por ΔX, nós temos O' A' menos ΔX sobre ΔX. Essa vai ser a deformação do elemento OA na direção X. Vamos calcular aqui, então, o comprimento de O', A', né? Ver aqui, ó, O', A', pegar esse comprimento aqui. Nós sabemos que a posição de O' em relação a O vai ser U, V e W, certo? Porque a gente definiu aqui que os deslocamentos de O para O' são U, V e W. Então, essa é a posição em relação a O de O'. Agora, a posição de A' em relação ao O, né, vai ser U. No caso, a gente viu aqui, né, nós temos U mais delta U, mais del U, del X vezes delta X. V mais del V, del X vezes delta X. E W mais del W sobre del X vezes delta X. Então, nós temos aqui as três componentes. Se a gente fizer um menos o outro, o que nós vamos ter? Fazendo aqui a distância vetorial, né? Na direção X vai ser o delta X mais U mais del U, del X vezes delta X menos o U, que é a posição do O', né? Inicial do O' nessa direção. Para o V, nós vamos ter o V mais del V, del X vezes delta X menos V, que é a posição inicial do O'. E na direção Z é a mesma coisa. Se a gente expandir isso aqui, desprezar os termos de segunda ordem e aplicar a expansão binomial, a gente fica no final com isso aqui, ó, que O', A' é igual a ΔX, que vai multiplicar 1 mais del U, del X. Substituindo isso aqui na equação que a gente definiu aqui para deformação no eixo X, na direção X, nós vamos ter aqui nós vamos ter aqui o delta x mais del U, del x, que multiplica delta x. Então, delta x vai cortar com esse delta x aqui. E o delta x que está multiplicando o del U, del x vai cortar com o denominador. No final, o que nós vamos ter? Que εx vai ser igual a del U, del x, que é o que sobrou. A deformação na direção y vai ser a derivada de v em relação a y. E na direção z, nós vamos ter del w, del z. Para encontrar essas duas, é só aplicar o mesmo método para as outras duas direções. Então, essas aqui vão ser as nossas deformações das direções normais. A deformação de cisalhamento ela vai ser definida como a mudança no ângulo entre duas linhas perpendiculares em um ponto. Assim, a deformação no plano XZ, por exemplo, ela seria dada pelos elementos O'A e O'C, né, que a gente tem aqui. O'A, O'C, tá até aqui, ó. De forma que O'C' vai ser igual ao cosseno de π sobre 2 menos gama xz. E isso aqui vai ser igual isso aqui é igual ao seno de gama xz, que para pequenos ângulos pode ser aproximada por cosseno de O'C' é igual a gama xz. O gama xz, que é a nossa deformação no plano xz, a nossa deformação de cisalhamento no plano xz. Então, nós temos que o cosseno de O'C', né, pegando as relações geométricas, nós vamos ter essa equação aqui, que para pequenas deformações nós podemos fazer as seguintes aproximações, né, de que O'A' vai ser igual ao ΔX, O'C' vai ser igual ao ΔZ, e da mesma forma, então, A'C' ao quadrado, aqui a gente vai estar aplicando o Pitágoras, né? E nós vamos encontrar a linha C'. Substituindo esses valores nessa equação, nós chegamos e desprezando os termos de quarta ordem que vão surgir
usando essas aproximações, nós chegamos à seguinte relação. O cosseno de A' ao' C', né, que é o gama xz, vai ser igual a 2 vezes ΔW ΔX vezes ΔX ΔZ, mais 2 vezes ΔU ΔZ vezes ΔX vezes ΔZ, sobre 2 vezes ΔX vezes ΔZ. Então, aqui nós vamos cortar o 2 vezes ΔX ΔZ. O que vai sobrar? O gama xz, então, ele vai ser ΔW ΔX mais ΔU ΔZ. E se a gente pegar nos outros dois planos, né, no xy e no yz, nós vamos ter as três relações aqui. Então, gama xy vai ser o ΔV ΔX mais ΔU ΔY, e o gama YZ vai ser o ΔW ΔY mais ΔV ΔZ. Dessa forma, então, para pequenos deslocamentos, né, para pequenas deformações, pequenos ângulos de deformação, nós vamos definir as deformações normais e cisalhantes da seguinte maneira, que é o resumo das duas demonstrações que nós fizemos aqui, né, resumidamente. Aqui as deformações normais e aqui as deformações de cisalhamento. Bom, para que essas equações sejam verdadeiras, né, a gente precisa assumir que o corpo ele se mantém contínuo, ou seja, não tem aparição de vazios. Né? A gente tomou como premissa que nosso corpo é deformável e contínuo, e para que essas equações verdadeiras ele tem que se manter contínuo. Para garantir essa condição, nós precisamos de verificar que as equações de compatibilidade de deformações são verdadeiras. São 6 equações de compatibilidade, né? Essas equações são derivadas da definição de deformação que foram construídas anteriormente, e são 6 porque vai ser uma equação de compatibilidade para cada equação de deformação que nós temos aqui. Essas equações, na verdade, elas são a derivada de cada uma dessas equações aqui em relação aos outros dois eixos, né? Então, para essa aqui, em relação às direções y e z, aqui em relação às direções x e z, aqui em relação às direções x e y. Então, se a gente verificar que essas condições são verdadeiras, então o nosso modelo, essas equações aqui também vão ser válidas. Essas são as 6 equações de compatibilidade aqui em relação a cesariamento e derivadas, né, das de cesariamento e aqui derivadas das deformações normais. Então, continuando, a gente também tem o plano de deformações. Como foi apresentado anteriormente, a maioria dos componentes estruturais são feitos de metal com pequenas espessuras, e por isso as tensões através desse plano de espessura podem ser desprezadas. Como a gente tem como resultado um plano XY, a gente chama de plano de deformações. Então, também considerando o eixo Z alinhado com a espessura, a gente tem que o εz é igual a gama xz, que é igual a gama yz, que vai ser zero. Substituindo esses valores nas equações de deformação já apresentadas, a gente tem como resultante só εx, εy e gama xy. Substituindo também nas 6 equações de compatibilidade, a gente tem como resultado só a equação de compatibilidade para o caso bidimensional ou caso do plano de deformação. Já para a determinação das deformações para um plano inclinado, tendo definido a deformação em um ponto para um corpo deformável num sistema de eixos arbitrários, a gente pode calcular as deformações diretas em qualquer direção e a mudança no ângulo que vai dar a tensão de cisalhamento entre quaisquer duas direções originalmente perpendiculares nesse ponto. Então, aqui na figura a gente tem um elemento bidimensional que é submetido a um sistema de tensões, resultando nesse elemento mostrado na figura B já deformado. No caso, o triângulo ECD se deforma para o triângulo E'C', e a gente tem as correspondentes mudanças, por exemplo, no comprimento de CF, aqui C'F', e no ângulo EFC,
aqui L', F', C'. Beleza. Então, supondo que a gente tem as deformações diretas εx, εy e a cisalhante γxy, a gente quer encontrar a deformação direta εn na direção normal ao plano ED e também a deformação cisalhante gama, que vai ser produzido pela tensão cisalhante agindo nesse plano ED. Então, primeiro a gente tem como aproximação C'D' vai ser igual a CD 1 mais εx, C'L' vai ser CE 1 mais εy, e L'D' vai ser igual a ED 1 mais εn mais π sobre 2. A partir daí, a gente tem as aproximações e tem a relação geométrica derivada do elemento bidimensional, que vai ser L'D' ao quadrado é igual a C'D' ao quadrado mais C'L' ao quadrado menos 2C'D', C'L' cosseno de π sobre 2 menos γxy. A gente substitui, né, as relações geométricas nessa equação, as aproximações nessa equação, e chegando aqui, e também a gente sabe que por Pitágoras ED ao quadrado vai ser igual a CD ao quadrado mais CE ao quadrado. E também a gente sabe que os termos ao quadrado e as potências mais altas podem ser desprezadas, já que a gente assume que as deformações são pequenas. E a equação pode ser reescrita para cá. Dividindo essa equação por 2DE ao quadrado e substituindo o ângulo θ por θ menos π, a gente vai ter como resultado εn, que vai ser EX cosseno ao quadrado θ mais EY seno ao quadrado θ mais γxy sobre 2 seno de 2θ. Ok. Agora, a gente faz a análise em relação ao triângulo C'L', E', F'. Também a gente tem as aproximações em que C'L', E' vai ser igual a CE 1 mais εy, C'L', F' vai ser igual a CF 1 mais εn, e F'L', E' vai ser FE 1 mais εn mais π sobre 2. Também das relações geométricas, a gente tem C'L', E' ao quadrado, que é igual a C'L', F' ao quadrado mais F'L', E' ao quadrado, menos 2 C'L', F'L', E', cosseno de π sobre 2 menos gama. No caso, a gente substitui pelas aproximações e a gente sabe novamente que as deformações assumidas pequenas a gente pode desprezar os quadrados e as potências maiores. Além disso, a gente pode substituir o seno de gama, a gente substituía anteriormente aqui, né? O cosseno de π sobre 2 menos gama só por seno de gama. E depois aqui embaixo a gente faz a aproximação que o seno de gama é só gama. Como a gente tem Pitágoras de novo, CE ao quadrado, no caso CE ao quadrado é igual a CF ao quadrado mais FE ao quadrado. A gente pode simplificar a expressão e dividir por 2CE ao quadrado, chegando na equação, né? Nessa equação aqui. Transpondo, a gente chega numa equação para gama e a gente pode substituir os valores que a gente encontrou para εn e para εn mais π, chegando na equação de gama sobre 2 é igual a εx menos εy sobre 2 seno de 2θ menos γxy sobre 2 cosseno de 2θ. Ok. E por fim, a gente também tem as deformações principais. Para um ponto em um corpo deformável, a gente tem dois planos mutuamente perpendiculares, nos quais a deformação de cisalhamento gama vai ser zero e as deformações diretas vão ser máximas ou mínimas. Essas deformações é o que a gente chama de deformações principais nesse ponto. E no caso, elas são dadas por ε1 e ε2. ε1 seno εx mais εy ao quadrado dividido por 2, mais 1 meio raiz de εx menos εy ao quadrado, mais γxy ao quadrado. Para ε2, a única diferença é o sinal, né? Que temos aí, então, máximo e mínimo.
É importante lembrar que se a deformação cisalhante for zero nesses planos, a gente sabe que a tensão cisalhante também deve ser zero e que as direções das deformações principais e das tensões principais vão se coincidir. Como a gente já viu anteriormente, os planos podem ser determinados a partir da equação tangente de 2θ igual a gama xy dividido por εx menos εy. E a gente pode achar também a máxima deformação cisalhante nesse ponto, que é dado por gama sobre 2 máximo, que é um meio de raiz de εx menos εy ao quadrado mais gama xy, ou a gente pode escrever em função das deformações principais ε1 e ε2, em que gama sobre 2 máximo vai ser ε1 menos ε2 dividido por 2. Falando agora do círculo de Mohr para deformação, a única diferença dele para aquele apresentado na seção da tensão é o símbolo. Em vez do sigma x, a gente vai usar o epsilon x, o epsilon y para representar a deformação. Fora isso, todas as relações continuam válidas, né? Ou seja, as extremidades horizontais do círculo representam ali as deformações principais e o raio vai ser igual a metade da deformação máxima de estalhamento, e assim por diante. Passando aqui para a próxima seção, até aqui o que foi exposto nesse trabalho foram 6 equações de compatibilidade de deformação, né, que foi explicado pelo Lucas, mais as 3 equações de equilíbrio que a Carol falou lá no começo. Então, com isso, a gente tem somado 9 equações que possuem 15 variáveis, né, que são elas 6 tensões, 6 deformações e 3 deslocamentos. A conclusão que a gente chega, né, é que a gente tendo ali 9 equações com 15 variáveis, é que a gente precisa de mais 6 equações para poder chegar a uma solução desse problema. E como que a gente faz isso? Até aqui, a gente assumiu que essas equações elas são válidas para todos os materiais, dos mais complexos aos mais simples. Isso não é verdade. Então, a gente vai assumir a partir de agora que essas equações elas só são válidas para materiais isotrópicos linearmente elásticos. O que isso significa? Esses materiais, as tensões deles são diretamente proporcionais às deformações e as propriedades elásticas também são iguais em todos os sentidos. São considerados materiais homogêneos. Então, com isso, a gente consegue aplicar a lei de Hooke. O que a lei de Hooke fala? Ela fala que uma tensão aplicada no eixo X ela não vai provocar nenhuma deformação de cisalhamento, apenas ali deformações diretas na direção X, Y e Z. E essas deformações vão ser dadas pela tensão em X dividido pelo modo de elasticidade, que é uma propriedade do material. Para achar as deformações em Y e Z, você multiplica isso pelo módulo de Poisson, que é dado pela letra V, que também é uma propriedade do material. Essas equações aqui do lado esquerdo elas são válidas para tensões aplicadas em um único sentido. Mas pelo princípio da superposição, a gente pode encontrar a seguinte relação para tensões aplicadas nos 3 eixos. Então essa aqui vai ser a lei de Hooke com essas 3 equações. A gente pode arranjar essas equações de forma a deixar as tensões em evidência. Então, fazendo sintetizamento matemático, vai aparecer uma constante nova aqui que é o E minúsculo, que nada mais é do que a somatória das tensões das deformações em X, Y e Z. Então, passando aqui um pouco para frente, imagina uma situação hipotética em que temos 2 tensões principais atuando no eixo X e no eixo Y. E essas tensões elas vão causar 2 deformações principais, também no eixo X e no eixo Y. A tensão de cisalhamento em um plano inclinado em relação ao plano principal, vai ser dada por gama, né? Vai ser o nome da variável. O gama vai ser igual a tensão 1 menos a deformação principal 1 menos a deformação principal 2, vezes o seno de 2θ, sendo que θ aqui é a inclinação em relação ao plano principal. Mas se a gente voltar lá atrás, a gente vê que a deformação ela é dada pela lei de Hooke. E aqui, nesse caso, a gente não vai ter a deformação em Z, né, porque a gente está falando de um problema bidimensional, e o sigma Z também, ele vai ser 0 aqui. Então, o que sobra vai ser somente isso daqui, tanto para X quanto para Y. Se a gente substituir isso na fórmula do gama, a gente vai chegar na seguinte fórmula, que vai ser essa aqui. Poisson dividido pelo modo de elasticidade do material, vezes o sigma 1 menos o sigma 2, vezes o seno de 2θ. E se a gente voltar lá atrás, no começo da apresentação, a fórmula de tal
ela é dada por σ1 menos σ2 dividido por 2 vezes seno de 2θ. Ou seja, isso daqui que está em vermelho pode ser substituído por 2 tal, porque não está dividido por 2 aqui. Então, isso aqui seria igual a 2 tal. Então, a gente pode substituir isso por 2 tal e a gente chega nessa relação aqui. Indo um pouquinho além e introduzindo aí o conceito de módulo de rigidez, que também é uma propriedade do material e é dado pela letra G, o módulo de rigidez é dado pelo módulo de elasticidade dividido por 2 vezes 1 mais o módulo de Poisson, que é exatamente o inverso disso daqui. Então, se a gente substituir toda essa outra parcela aqui em vermelho por 1 sobre G, a gente chega nessa fórmula simplificada para o gama, que diz que o gama é igual a tal dividido por G. E a partir daí a gente consegue achar todos os gamas, né, seja ele XY, XZ ou YZ, de acordo com as suas tensões de cisalhamento correspondentes. Então, o que a gente conclui aqui? As equações 1.51 nos dão 3 equações, né, essas 3, e a lei de Hooke mais 3, somando exatamente as 6 equações que a gente precisava lá no começo para resolver esse problema. Então, com isso, a gente tem todas as ferramentas para resolver o problema geral de um corpo tridimensional. Então, aqui, já passando para uma aplicação prática, né, nós temos aqui um exemplo que ele nos dá uma situação de tensões bidimensionais, né, no eixo X e no eixo Y, que são dadas pelo enunciado, e também um tal XY que é dado. O problema também ele vai nos fornecer o módulo de elasticidade e o módulo de Poisson do material. E aí ele pede para a gente calcular as deformações em x e y, a deformação do cisalhamento, as deformações principais e o ângulo onde a inclinação do ângulo onde a tensão σx está atuando. E aí ele pede para a gente comparar as respostas analíticas com o método gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa que ele pede para a gente achar deformação. Deformação, lei de Hooke. Como aqui a gente não tem a parcela do eixo Z, a gente está falando só de um problema bidimensional, a gente só vai usar essas duas fórmulas, ignorando toda a contribuição de Z aqui. O módulo de elasticidade foi dado pelo problema, o σx também, o módulo de Poisson também e o σy também. Então a gente tem todas as ferramentas para calcular a deformação tanto em x quanto em y. Vai ser exatamente isso daqui. Substituindo na fórmula, a gente vai encontrar que as deformações em x ela é igual a 360 vezes 10 a menos 6 e a deformação em y é igual a menos 290 vezes 10 a menos 6. A próxima etapa é calcular a deformação do cisalhamento. O que é a deformação do cisalhamento? É exatamente o gama que a gente calculou aqui agora. E o gama ele é dado por tal dividido por g. O tal a gente tem também, que é 50 newton, 50 newton por milímetro quadrado. O g a gente não tem. Mas a gente sabe que o g é dado pelo inverso dessa fórmula. E a gente tem o módulo de elasticidade e a gente tem o módulo de Poisson também. Então aqui a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai substituir naquela fórmula do g. A gente encontra que o g ele é igual a 76.923 newton por milímetro quadrado. Agora, de posse do g, a gente consegue calcular o gama xy. Que é o gama xy vai ser igual a tal que é 50 dividido por g, que a gente acabou de calcular. A gente conclui que o gama xy é igual a 650 vezes 10 a menos 6. Para calcular agora as deformações principais, as fórmulas para achar as deformações principais são essas duas aqui. E a gente tem todos os parâmetros. A deformação em x e y a gente calculou aqui. E o gama xy também a gente acabou de calcular. Então, substituindo esses parâmetros, a gente chega nesses valores aqui. Que a deformação principal 1 ela é igual a 495 vezes 10 a menos 6. E a 2 é igual a menos 425 vezes 10 a menos 6. Agora, para achar o plano, a inclinação do plano em que a tensão está atuando, a gente vai usar também uma fórmula, né, que diz que a tangente de 2θ é igual ao gama xy dividido pela deformação em x menos a deformação em y. Fazendo todas as substituições, a gente vai encontrar que o θ é igual a 22,5. Essa foi a fórmula analítica, mas também a gente pode partir para uma análise gráfica, né, através do círculo de Moll. Vai funcionar da seguinte forma. As tensões principais que a gente acabou de calcular aqui, elas vão virar o nosso ponto B e A. Então, com esses dois pontos, a gente consegue calcular o centro, né, que vai ser a metade da distância entre o ponto B e o A, e a gente desenha o círculo de Moll. A partir daí, no eixo X, a gente vai desenhar o σx e o σy. Então, aqui essa primeira bolinha vermelha vai ser o σx, 260 vezes 10 a menos 6. Desculpa, vai ser aqui a gente está falando das deformações. As bolinhas vermelhas são as deformações. A deformação em x e a deformação em y.
Deformação em x é igual a 360 vezes 10 a menos 6 e y é igual a menos 290 vezes 10 a menos 6. A bolinha verde ela vai ser a metade do gama xy, que a gente calculou aqui também. Vai ser a metade disso. A gente consegue marcar os pontos Q1 e Q2. Com o ponto Q1 e Q2, a gente tem todas as ferramentas necessárias para a gente achar o θ. O que o θ, o 2θ na verdade, né? No círculo de Mohr vai ser o dobro do ângulo. O 2θ ele vai ser o cateto oposto que a gente tem, né, que é metade de 650 vezes 10 a menos 6, e a gente tem esse cateto adjacente também, que é a deformação em x. Por isso a gente pode calcular a tangente e a gente vai encontrar aproximadamente 22 graus, que está bem próximo da solução analítica que a gente tinha encontrado antes. Agora passando para o próximo tópico, né, efeitos da temperatura. Até aqui a gente considerou que a temperatura no corpo era uniforme, ou seja, ela não variava. Mas, caso a temperatura varie, ela pode causar tanto expansão quanto contração em um material. E isso nada mais é do que deformações. O que é deformação? Deformação vai ser, na verdade, a diferença entre o comprimento final do objeto menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Isso é deformação. Para a gente encontrar a deformação térmica, a gente vai usar um coeficiente alfa, que é o coeficiente de expansão linear, que é uma propriedade do material, e vamos multiplicar pela variação de temperatura que aquele objeto está experimentando. Então, com isso, como a lei de Hooke anteriormente não levava em conta a esses termos aqui agora no final, que vai ser o alfa vezes delta t, a gente vai inserir, e agora a lei de Hooke vai tá nos dando tanto a deformação mecânica quanto a deformação térmica. Da mesma forma que a gente fez lá atrás, a gente pode também deixar os sigmas em evidência, fazendo uma simples rearranjo matemático. Então, com isso, a gente já pode partir para a parte prática também. Funciona da seguinte forma. Esse exercício ele pede para você imaginar duas barras concêntricas com extremidades fixas, né? Uma barra é feita de cobre e a outra é feita de aço. E ele diz que a temperatura aumenta em ΔT. Aí ele pede para a gente determinar as tensões na barra e o alongamento no final disso. Então, o que é importante aqui inicialmente? Primeira coisa, a gente entender o problema. Como as extremidades das barras estão fixas, as barras não se movem livremente. Como o alfa do cobre é maior, que o problema dá aqui embaixo, como o alfa do cobre é maior, ele vai ter uma tendência a querer se alongar mais do que o aço. Só que as extremidades estão fixas. Então, o aço ele vai restringir esse movimento do cobre. E essa restrição vai gerar uma tensão que vai ser puramente axial nas barras. E a gente vai chamar essas tensões de sigma C, que vai ser a tensão no cobre, e o sigma S, que vai ser a tensão no aço. Então, como a gente faz para achar as tensões? A gente começa calculando as deformações, através da lei de Hooke. Então, vamos voltar lá na lei de Hooke. A gente tem aqui que o sigma y e o sigma z não existem, porque a gente está falando de uma deformação, uma tensão puramente axial, então somente o sigma x vai se manter aqui. E a gente tem a parcela da deformação térmica. Então, todos aqueles termos, a gente fica com isso daqui. Com essa versão simplificada da lei de Hooke. Aqui em cima para o cobre e embaixo para o aço. A próxima consideração que a gente pode ver é que como as barras estão fixas, a deformação de uma vai ser igual à deformação de outra. Então, o EC vai ser igual a S. Então, aqui a gente está fazendo exatamente essa igualdade. A gente está falando que o EC, a deformação do cobre, vai ser igual à deformação do aço. Outra coisa importante também que a gente sabe é que não tem nenhuma força externa atuando no sistema. Então, a somatória de forças nas barras tem que ser igual a zero. Então, é o que a gente está falando aqui. As forças que atuam no cobre mais as forças que atuam no aço tem que ser igual a zero para o sistema estar em equilíbrio. Então, se a gente fizer um rearranjo e passar tudo para lá e deixar essa expressão 3 em função do sigma S, a gente chega na expressão 4. Está exatamente evidenciando ali o sigma do aço. O que a gente faz agora, a gente substitui a equação 4, a gente substitui essa equação 4 aqui na equação 2. Então, dessa forma, a gente obtém a equação 5, que é exatamente fruto da inclusão da equação 4 na equação 2. Chega aqui na equação 5. Passando todo esse termo aqui para o outro lado, dividindo para evidenciar o sigma C, a gente consegue encontrar a tensão atuante no cobre, que seria exatamente essa daqui. Analogamente, a gente pode fazer o mesmo processo para encontrar a tensão atuante no cobre, no aço. Então, já que a gente tem as tensões atuantes aqui, tanto no cobre quanto no aço, a gente pode substituir novamente nessas fórmulas para encontrar a deformação. Mas não é a deformação que o problema pede. O problema pede para a gente encontrar o alongamento. Mas se a gente voltar aqui atrás,
deformação, a gente tem a deformação. Se a gente multiplicar pelo L0, que é o comprimento inicial das barras, a gente vai conseguir encontrar o quanto ela se alongou, que é exatamente isso aqui, que é a resposta final pedida pelo problema. Oi, gente. Aqui quem está falando é o Túlio. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a medição experimental de deformações de superfície. As tensões em um ponto na superfície de um pedaço de material podem ser determinadas medindo as tensões no ponto. Geralmente por extensômetros de resistência elétrica dispostos em forma de roseta, como vocês podem ver aqui. Supondo que o ε1 e ε2 são as deformações principais, e o εA, εB e εC são medições de deformação nas direções θ mais alfa e θ mais alfa mais beta, podemos encontrar as relações entre εA, εB, εC e as deformações principais e o θ. A partir da equação 1.31 aqui, que está aqui apresentada, que é a relação geral de deformação direta, para EA, a gente consegue obter a equação 1.61, que, sendo reescrita substituindo o seno ao quadrado de θ e o cosseno ao quadrado de θ por suas respectivas relações trigonométricas, a gente obtém essa equação aqui, que, sendo manipulado mais uma vez, a gente chega na equação 1.62 que está aqui apresentada. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente consegue chegar às relações para εB e εC, que basta levar em conta os seus novos ângulos. Para εB é θ mais alfa e para εC é θ mais alfa mais beta. Como vocês podem ver aqui, εB é θ mais alfa e εC é θ mais alfa mais beta. Portanto, como o εA, εB e εC são medidos e o ângulo alfa e beta são conhecidos, a gente basta resolver esse sistema aqui para chegar aos valores das deformações principais, ε1 e ε2, e do ângulo θ. Com conhecimento das deformações principais, agora a gente pode conseguir chegar aos valores das tensões principais a partir das equações 1.65 e 1.66, que, isolando os termos das tensões principais, a gente chega nas equações 1.67 e 1.68, que vão depender do coeficiente de elasticidade e do módulo de Poisson. Agora a gente vai fazer uma análise utilizando o círculo de Mohr. Tipicamente, as rosetas possuem alfa e beta iguais a 45 ou 60 graus. Nesses casos, as deformações principais são convencionalmente encontradas usando a geometria do círculo de Mohr, que está aqui apresentado. Utilizando as deformações εA, εB e εC, a gente consegue chegar aos valores de OC, CN, QN e CQ, através de relações trigonométricas simples utilizando o círculo de Mohr, que foi apresentado no slide anterior. Aqui estão apresentadas essas relações finais usando os conceitos que o Samuel já citou anteriormente. Com o valor de OC do slide anterior, a gente consegue finalmente chegar às equações para as deformações principais E1 e E2, que vão depender das deformações medidas, né? EA, EB e EC. O E1, no caso, vai ser OC mais o raio de círculo, e o E2 vai ser OC menos o raio de círculo. Como vocês podem aqui ver, o E1 é OC mais o raio de círculo, e o E2 é o OC menos o raio do círculo. Da mesma forma, a partir dos valores de QN e CN, a gente consegue chegar ao valor do ângulo θ através de uma relação trigonométrica, que é essa aqui, tangente de 2θ igual a QN sobre CN. Tangente de 2θ igual a QN sobre CN. Sendo assim, a gente chega à relação 1.71.
e consegue encontrar o valor do ângulo θ. Agora a gente vai resolver um problema que foi proposto. É o problema 1.11. Eu vou ler aqui o enunciado para a gente conseguir fazer. A viga retangular simplesmente apoiada, mostrada na figura, está sujeita a duas cargas transversais simetricamente colocadas, cada uma de magnitude Q. Uma roseta de medição de tensão, localizada em um ponto P, no eixo centroide, em uma face vertical da viga, deu leituras da seguinte forma. εA igual a menos 222 vezes 10 a menos 6, εB igual a menos 213 vezes 10 a menos 6 e εC igual a mais 45 vezes 10 a menos 6. A tensão longitudinal σx no ponto P, devido a uma força compressiva externa de 7 N por milímetro quadrado, a tensão longitudinal σx vale 7 N por milímetro quadrado. Calcule a tensão de cisalhamento tal no ponto P do plano vertical e também a carga transversal Q. Para determinar as deformações principais, utilizamos as equações 1.69 e 1.70 aqui apresentadas, que vão depender de εA, εB e εC que foram dados no enunciado, que são exatamente aquelas equações apresentadas anteriormente. Substituindo os valores aqui, a gente vai chegar a um valor de epsilon igual a 94 vezes 10 a menos 6 e epsilon2 igual a menos 217 vezes 10 a menos 6. Para determinar as deformações principais, utilizamos as equações 1.67 e 1.68, que vão depender do modo de elasticidade do material e do coeficiente de Poisson. E as deformações principais que a gente achou no slide anterior aqui. Substituindo os valores, a gente vai chegar ao valor de σ1 igual a 1.29 N por milímetro quadrado e σ2 igual a menos 8.14 N por milímetro quadrado. Como o P está sendo aplicado na linha neutra, a gente tem que σx vale 7 N por milímetro quadrado, que eu falei lá no enunciado, e o σy vai valer 0. Assim, subtraindo a equação 1.12 da 1.11, a gente consegue obter o valor para a tensão de cisalhamento. 1.12 menos 1.11 vai dar esse resultado aqui, que vai depender só de σx, que é 7. Os valores das tensões principais a gente já tem. Isolando o tal, a gente chega a um valor da tensão de cisalhamento de 3.17 N por milímetro quadrado. Com o valor de tal xy em mãos, finalmente a gente pode calcular a força de cisalhamento Q, através da expressão que é dada pelo problema, que é essa aqui, 2B vezes D vezes tal sobre 3. Substituindo os valores dados no enunciado, BD são as medidas da seção transversal da barra. Substituindo os valores, a gente chega a um valor de Q de 95.1 kN. Muito obrigado por terem assistido até aqui esse vídeo e até mais, gente.